Vou pedir para subir ao palco o Jorge Tibúrcio. Ele é médico veterinário pela Universidade Rural do Pernambuco. Foi residente em clínica médica de equídeos aqui na UFMG, da casa, mestre e doutor, em ciência animal pela UFMG e atualmente é professor do curso de medicina veterinária no Centro Universitário Newton Paiva. E ele vai estar falando, o How to Do, sobre o lavado broncoalveolar em equídeos. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade do evento, de ter esse momento para apresentar práticas da rotina médico-veterinária, principalmente práticas que são comuns de realizar e passíveis de realizar durante os procedimentos de avaliação clínica e ou cirúrgica desses animais. A escolha do tema, o lavado broncoalveolar em equinos, foi devido à importância clínica na avaliação de muitos animais com alterações respiratórias, alterações que envolvam queda de desempenho ou então suspeitas clínicas de afecções na qual essa modalidade de exame é necessário para confirmação. Então, o lavado broncoalveolar em equinos, muitas vezes utilizado na literatura apenas com a sigla LBA, é uma das diversas técnicas de coleta de análise de coletas de material do trato respiratório dos equinos, sendo que a característica do lavado broncoalveolar é a coleta de amostras na porção distal das vias aéreas, o que difere um pouco das demais coletas que são em porções mais craniais. E como principais indicações é aplicada nas alterações difusas ou multifocais, visto que essa técnica de coleta, vou mostrar posteriormente, ela é restrita a uma porção da área das vias aéreas. Com isso, lesões que sejam focais ou mais restritas podem não ser utilizadas para o diagnóstico. Então, dentre elas, tem a asma equina, no caso aqui, principalmente a asma grave, as doenças inflamatórias das vias aéreas, muitas vezes a literatura trata como as asmas leves a moderadas, e hemorragia pulmonar induzida pelo exercício. A técnica ela é segura e sensível para a detecção a nível citológico dessas vias aéreas. Isso aí já foi correlacionado com alterações citológicas e histopatológicas com o diagnóstico utilizando essa técnica. Então, dentre os materiais que são utilizados, normalmente a maioria desses materiais são materiais de rotina médico-veterinário, com exceção, dependendo da rotina do profissional, da sonda de lavado broncoalveolar, muitas vezes utilizado a sonda bivona. É necessário utilizar essa sonda específica devido ao seu diâmetro e calibre, que normalmente, para ser uma técnica a coleta de maneira adequada, ela deve ter um tamanho de 240 a 300 milímetros, 10 milímetros de diâmetro, e é extremamente necessário, imprescindível, a presença do cuff, na qual vai evitar com que esse lavado extravase para outras áreas e aí impossibilite o retorno e a coleta. Os demais materiais, seringa de 60 ml, uma seringa de volume maior, ela é importante porque agiliza a infusão desse líquido do momento do lavado, como também a sua retirada. Seringas de 10 ml para inflar o cuff, torneiras de 3 vias também que irão auxiliar tanto a introdução dessa salina estéreo quanto a retirada do material pós-infusão. Lidocaína, ela é descrita na literatura, mas muitas vezes não é necessário, ou não se faz necessário o seu uso, porque a principal indicação dela é diminuir o reflexo de tosse com a presença da sonda nas vias aéreas. Alguns animais são mais reativos, com isso faz com que a lidocaína seja utilizada, mais aplicada, e outros animais, que são a maioria, não tem esse reflexo de tosse tão exacerbado, com isso a lidocaína pode não ser usada. Imprescindível o uso de sedativos, normalmente utilizamos os alfa-2 agonistas, e esses alfa-2 eles podem ser ou não associados com o butofanol. A utilização do butofanol ela é indicada principalmente para aqueles animais que têm maior sensibilidade à tosse, que durante o procedimento vão apresentar episódios de tosse mais intenso. Então, esses animais também é indicado o uso do butofanol para suprimir essa tosse. Porém, muitos animais
com a presença da sonda localizada em início da infusão, já não é necessário, então fica a critério realmente de cada caso a sua utilização. E, por fim, os recipientes e tubos na quais as amostras serão colocadas e enviadas para o laboratório. Então, antes de iniciar o procedimento, contenção e sedação desse animal vai ser imprescindível, uma vez que a sonda esteja no local, qualquer reação do cavalo pode fazer com que ela saia e, com isso, vai inviabilizar a retirada desse material que for utilizado para a lavagem, e a limpeza da narina. Lembrar que essa técnica de coleta utiliza semelhante a uma sondagem nasogástrica, via cavidade nasal. E essa cavidade nasal, se ela estiver suja, estiver contaminada, pode levar sujidades às vias aéreas inferiores e aí gerar processos inflamatórios ou agravar algum quadro que esse animal venha a apresentar. Deixa eu só clicar aqui. Só um probleminha no vídeo, mas só lembrando, durante o procedimento, é indicado com que esse animal esteja com o pescoço e a cabeça estendida. Com isso, facilita toda a passagem da sonda, visto que a sonda ela é flexível. Então, qualquer angulação de cabeça-pescoço que aumente a resistência a essa sonda irá ter sua progressão dificultada. A passagem da sonda ela é passagem aos poucos, de forma com que, naturalmente, quando chegue nas vias aéreas, traqueia, não apresente nenhuma resistência. O principal problema da passagem aqui, realmente, é ela ser direcionada para o esôfago. E, nesse momento, é identificado principalmente como resistência durante a passagem. Então, com a cabeça estendida, a sonda vai sendo progredida. O vídeo aqui teve problema para rodar, mas quando você tem a suspeita que ela progrediu para a traqueia, que é o local correto, normalmente a gente faz um movimento de balançar um pouco ali a traqueia e aí dá para sentir a sonda também balançando. E aí confirma e continua a progressão. Após a passagem da sonda, ela vai progredindo até chegar no seu ponto onde não tem mais progressão, que é justamente no local onde as vias aéreas diminuíram, e aí o calibre da sonda não consegue mais progredir, é o momento de inflar esse canfe e, a partir daí, fazer todo o procedimento de infusão do líquido estéril. Normalmente, para os cavalos dos tamanhos de cavalo que temos disponível, cavalo entre 400 e 500 quilos, o volume de infusão fica em torno de 200, 300 ml. O que eu mais costumo utilizar é o volume de 250 entre 300 ml, que possibilita um retorno desse lavado de maneira adequada e, com isso, melhora a sensibilidade do teste. Então, a infusão, normalmente, deixamos disponíveis todas as seringas de 60 ml já com o líquido, para não perder tempo. E, com auxílio de uma torneira de 3 vias, faz a infusão da primeira seringa, fecha a torneira, acopla a segunda, e aí, sequencialmente, para que não dê tempo desse líquido se difundir de maneira maior a nível pulmonar e que não tenha o retorno pela sonda antes de infundir um novo líquido. Então, a utilização de torneira de 3 vias vai ser fundamental. Com o fim da infusão do fluido, a última seringa que é utilizada, ela também já pode ser utilizada para aspirar esse fluido. E, com isso, começa toda a coleta. O vídeo aqui não mostrou, mas eu tenho imagens na sequência de coleta. Essa coleta é feita de maneira contínua até que não seja mais possível aspirar esse fluido. Acabou a sucção do fluido, desinflar o cuff e retirar a sonda. Normalmente, no momento tanto da passagem de sonda quanto da retirada, é aqueles principais momentos onde o equino apresenta os episódios de tosse. Durante todo o processo de lavagem, de infusão e retirada dos líquidos, o reflexo de tosse, na maioria dos animais, ele é inibido. Então, aqui, para ilustrar, o material colhido, normalmente tem essa característica, e o que é comum é conseguir retornar uma grande quantidade de volume, certo? Muitas vezes, alguns animais, o volume de retorno é menor,
né? Mas, se esse volume for acima de 20% do que foi infundido, normalmente é um volume suficiente para que seja realizada a análise. Então, assim que o fluido é retirado, né, já é possível fazer algumas avaliações das suas características físicas, e todas as seringas todos os fluidos obtidos nas diversas seringas são colocados no mesmo recipiente. E aí gera uma só amostra que vai ser homogeneizada, e a partir dessa amostra homogeneizada, né, que é o pool de todas as seringas coletadas, ela é colocada nos seus devidos recipientes e encaminhada para a análise laboratorial dos respectivos tubos e materiais que o laboratório exige. Então, para finalizarmos, a análise, por mais que a coleta e as técnicas, né, muitas vezes são simples, rápidas de serem realizadas, sua análise requer uma experiência e um conhecimento, principalmente no que se diz respeito ao conhecimento do patologista clínico que vai realizar essas análises, né, porque tem diversas corantes, diversas formas de identificar todas as células, e aí requer uma devida experiência. Porém, para o clínico que está realizando o lavado naquele momento, a avaliação das características físicas já traz informações importantes. Então, por exemplo, o fluido, essa técnica de coleta, ela é utilizada também para avaliar suspeitas de animais que têm hemorragia pulmonar induzida pelo exercício. Nesses animais, se a hemorragia, dependendo do seu grau, a coloração do fluido já vai estar alterada, vai estar mais sanguinolenta. Essa característica de amostra aqui, apresentando essa espuma na parte superior, é uma característica que a gente chama de normal, por conta do líquido surfactante, e uma vez que agitou esse fluido e retornou, forma toda essa espuma. Normalmente, pós-coleta, esses animais ficam em repouso por um período de 24 horas, né, um período que pode gerar algum pico de febre, que é normal, e muitos animais até não vão apresentar. E, na sequência, após 48 horas, esses animais já podem retornar ao exercício. Essa técnica pode ser combinada com outras técnicas de coleta de amostras, por exemplo, o aspirado traqueal, muito comum de associar com o lavado broncoalveolar, e é uma técnica que é aplicada tanto para o diagnóstico quanto para o monitoramento desses animais, certo? Então, o acompanhamento de uma terapia, principalmente se for terapias a longo prazo, de animais que estão com expectativa de um retorno atlético, vai ser extremamente importante esse acompanhamento. Com isso, gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe do SINCAV Equinova por disponibilizar esse momento aqui para apresentações. Obrigado. Obrigada, bom dia. Dá para fazer em potros? E quais seriam as limitações da técnica mesmo em adultos? Primeira pergunta, ela pode ser realizada em potros, porém as principais descrições, né, tanto de volume e da técnica e do próprio calibre da sonda a ser utilizada no potro, ela é mais, digamos assim, nós temos mais informações para adultos, né? Então, eu particularmente não lembro dessa sonda específica de calibre que seja suficiente para potro. E ainda mais, quando pensa em potro, né, tem diversos tamanhos, diversas conformações, né, de tórax, então ela é possível, mas aí teria que ter toda uma adaptação da técnica para ser realizadas. As limitações em adultos, isso é uma pergunta bem interessante. Na maioria de descrições, né, eu particularmente não acompanhei nenhum animal que fosse contraindicado, mas baseado na literatura, o que é mais descrito são aqueles animais que estão em síndrome de asma grave, que têm dificuldade respiratória, taquipneia, cianose, tosses constantes. E esses animais, né, não que é contraindicado a realização, mas naquele momento da crise, ela é contraindicado, esse animal é submetido a uma terapia, assim que melhorar aquele quadro clínico, ele pode ser submetido. Certo? Outra que não seria uma contraindicação, mas a escolha do momento seria melhor, são os animais que vão realizar algum exercício posterior. Então, o ideal é que tenha um leve período de repouso, porque a infusão do líquido ela altera a complacência pulmonar. Então, se na sequência esse animal vai para uma prova que vai ser exigido, é indicado não fazer, né, antes da prova, deixar no período de descanso, faz e dá o repouso adequado a esse animal.
Bom dia. Eu peço desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, estava na outra palestra, mas você estava falando sobre a limpeza da narina. É apenas a limpeza externa ou tem alguma... que eu não consegui pegar bem essa parte? Isso mesmo. Apenas a limpeza externa que é o que a gente tem mais acesso para limpar, né? Então, tentar retirar todas as sujidades. A cavidade nasal, né, posterior, faringe e laringe, não é descrito que não precisa utilizar e realmente o nível de contaminação e de sujeira é menor. Então, aquela limpeza externa para retirar maior sujidade visível, ela é apenas indicada. A sonda ou a técnica? Tem sim. Né? Depois, eu posso te passar, né, alguns... inclusive, tem até alguns artigos de passo a passo, realmente, da técnica, explicando, igual eu falei. Bom dia. Assim, não é da rotina nossa fazer lavado traqueal, tem quase 9 anos que eu não vejo. A gente quase não pega. Não se faz mais por fora, pela traqueia mesmo? Última pergunta. O acesso que é feito pela traqueia, isso que você comentou, né, que faz uma pequena incisão na pele e tem esse acesso, ela é indicada principalmente quando eu quero fazer um aspirado só da traqueia. Né? Essa técnica que eu apresentei aqui é uma técnica que vai lá no final das vias aéreas, o máximo que a sonda consegue progredir. Então, tem um pouco de diferença dessas duas técnicas. E a principal aplicação de uma ou da outra, como eu comentei, essa do lavado broncoalveolar, que é no final das vias aéreas, ela é indicada principalmente para uma avaliação citológica. Por quê? Todo o acesso é feito pela cavidade nasal. E aí tem contaminantes que, se eu for querer avaliar microbiologia, eu vou ter contaminações lá da cavidade. A técnica pela traqueia, ela é já indicada, por ser uma técnica asséptica, ela é indicada para avaliação microbiológica. Pode ser utilizada para avaliar citológico, igual eu comentei aqui também. Mas só que, como eu estou coletando fluido da traqueia, muitas vezes as células que estavam lá do pulmão chegaram na traqueia, e esse tempo que ela leva para chegar na traqueia, essas células já degeneraram, e aí perde a avaliação morfológica. Então, a principal diferença é essa, de maneira mais objetiva. Um avalia parte citológica e outro avalia micro-organismo. Tá? Normalmente, o que mais utilizamos com a sonda é a limpeza com os produtos de antisepsia mesmo. Né? A autoclave ela vai acabar, por conta do seu material, perdendo qualidade ou então danificando. Pode ser utilizado o óxido de etileno na sua esterilização. Bivona, porque assim, bivona muitas vezes é o termo não, né? É a sonda que comercialmente já vende específico para isso. Mas essa sonda tem a descrição lá, mesmo sonda da reprodução para lavado uterino. Eu que agradeço, Jorge, muito obrigada, né, pela sua apresentação, explanação, passagem de conhecimentos. Obrigados a todos, né, pelas dúvidas e contribuição em si, né, para o nosso aprendizado.